Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática em Detalhes. Meu nome é Sérgio Sato, sou engenheiro formado pelo ITA e criador desse canal. O objetivo dessas aulas é abordar temas diversos da matemática em diversos níveis, desde o ensino fundamental 1 até o colegial. Com isso, espero sinceramente poder ajudar vocês a elevar o nível de conhecimento dessa matéria tão fascinante. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E não se esqueça de fazer os comentários, inclusive com sugestões de novos assuntos que poderão ser abordados futuramente. Então chega de conversa e vamos dar início à aula de hoje. Bom, olá pessoal, seja bem-vindo então a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de equações exponenciais, é a parte 2 dessa aula. Quem não viu a parte 1, seria interessante dar uma olhadinha ali. E a aula de hoje basicamente vai se basear em resolução de exercícios. Nós vamos aprimorar o que nós vimos ali na parte 1, nós vamos ver alguns tipos diferentes de exercício, né, de questões de equação exponencial. Antes nós vamos passar rapidinho pelo que a gente viu na parte teórica da aula anterior. Nós vimos uma definição de equações exponenciais, né? Nós vimos que nesse tipo de equação as variáveis estão no expoente, tá? Uma propriedade importante que nós vimos ali é que quando as bases são iguais desse tipo de equação, quando você tem uma igualdade desse tipo aqui que vocês estão vendo na tela, né, a elevado a x é igual a elevado a y, nós podemos concluir que os expoentes eles são iguais. Aí alguns exemplos aqui bem simples nós vimos, né? E nós vemos três tipos de equações, tá? E nós vamos trabalhar basicamente com esses três tipos de equações e mais essa propriedade dela aqui, tá? Essa propriedade 2 aqui no item 2, né? E os tipos de equações. Nós vamos sempre buscar nesse tipo de equação exponencial. Em princípio, nós vamos sempre buscar um desses três tipos de equação, né? Uma igualdade pura e simples, como nós vimos no item A, no exemplo A e B aqui, né? A igualdade, no caso, é uma igualdade de base, a base é igual, tá? E a gente pode concluir pela propriedade isso, tá? A gente sempre vai cair desse tipo de equação, tá? Isso pra gente é vital. Aqui é só para mostrar para vocês, né, que a base aqui não importa, isso é fracionária, é irracional. O importante é que ela seja positiva aqui, tá? Então nesse caso aqui é fracionária e são iguais, tá? 2/3 e 2/3. E a gente pode igualar o expoente também, tá? Outro tipo de equação é aquela que se reduz a uma equação polinomial. Nós vamos treinar um pouquinho mais isso hoje, tá? E o terceiro tipo é que a gente não vai ver, que a gente só vai ver lá em logaritmos, né? São as equações logarítmicas. Então, iniciando a aula de hoje, nós temos esse problema aqui, tá? Resolver essa equação. A variável, reparem bem que está no expoente, é uma equação exponencial, mas não é de um dos tipos, aparentemente não é um dos tipos que a gente estudou, tá? E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, ok? Uma coisa importante aqui, eu acho que eu já comentei isso na aula anterior, é vocês decorarem, né? Vocês memorizarem o resultado da potência de 2 e de 3. A de 2 até a 10ª potência e a de 3 até a 5ª, 6ª potência. Esses resultados eles nos ajudam muito no dia a dia. Então veja aqui se a gente olhar, o aluno que já tem os resultados da potência de 2 na cabeça, ele vai de imediato, né, lembrar que isso aqui, todos eles, claro, o 2 também é óbvio, né, são potência de 2. Então ele vai
ser levado, né, a fatorar esses números em potência de 2. Ok? Nessa última potência com expoente variável, o que nós fizemos aqui foi, na verdade, utilizar a propriedade da potenciação, né, que diz que quando você tem a multiplicação de duas potências de mesma base, o resultado é essa base afetada pela soma dos expoentes. Tá? Nós vamos utilizar, na verdade, essa propriedade aqui, né, da direita para a esquerda. Então, o que nós fizemos foi exatamente isso aqui, né? 2 elevado a x mais 1 pode ser decomposto em 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Então, o resto, repare bem que aqui é 2 ao cubo, né? Ele está anotado aqui em laranja para vocês não se perderem, né? 2 ao cubo e aqui é 2 ao quadrado. Nessa equação, né? Mas de onde que veio isso? É da potência de potência, né? A elevado a x elevado a y, isso aqui é a elevado a xy, né, pessoal? Claro, aqui o produto é comutativo, vocês podem escrever que é a elevado a yx e, portanto, a elevado a y elevado a x. É a mesma coisa, que equivale a trocar a ordem aqui né, dos expoentes. Foi o que nós fizemos aqui. Tá? Então, nós trocamos aqui a ordem, né, da multiplicação dos expoentes, né? Reparem bem aqui. Por que isso? Porque nós só fazemos passo a passo para vocês visualizarem bem, né? Para a gente obter essa equação. Essa equação aqui, agora sim, nós caímos um desses tipos que nós vimos ali na aula 1, que é a substituição da variável, né? Que 2 elevado a x é um termo comum aqui, tá? A gente pode chamar ele de y, tá? E nós caímos aí numa equação de terceiro grau. Bom, aqui não é o assunto dessa aula propriamente dita, né? Porque na verdade aqui é a resolução de uma equação polinomial, mas era uma equação bem simples de ser resolvida, né? Quando nós vimos a aula de polinômio, de equações polinomiais, nós vamos verificar que essa é uma equação bem simples de ser resolvida, né? Basicamente, a gente vê claramente que 1 é a raiz dessa equação, né? Repare bem que 1 menos 3 vezes 1 menos 6 vezes 1 mais 8 é 0, né? Ou seja, y igual a 1 é uma solução da equação claramente, tá? E isso permite que a gente fatore de tal forma que a gente busque y menos 1, né? Então aqui, basicamente, a gente decompõe o 3 menos 3y quadrado nisso aqui, tá? Para a gente obter isso aqui. Por que a gente fez isso? Porque a gente, na verdade, está visualizando o aparecimento desse y menos 1. E o restante? O restante, com certeza, ele vai ser fatorável de tal forma que vai aparecer esse y menos 1. Por que a certeza? Porque o y1 igual a 1 é a raiz da equação. Ok, pessoal? Então, necessariamente, a gente sabe, né, que essa equação ela é fatorável em algo desse tipo, y menos 1 vezes igual a 0, ok? O fato de ter y igual a 1 como raiz, a gente achou essa raiz, a gente sabe que necessariamente esse polinômio ele pode ser fatorado dessa forma, tá? Então a gente poderia fazer qualquer outro arranjo aqui, além desses aqui que a gente buscou, de tal forma que tem y menos 1. Nós escolhemos esse aí, né? Nós nem nos importamos aqui com a segunda parte, que a gente sabe que também é fatorável y menos 1, como de fato é, né? Quem já viu a nossa aula de equação de segundo grau, a gente consegue fatorar facinho isso aqui rápido, né? E obtém o y menos 1 aqui. Como a gente já previa, apareceu o y menos 1 aqui. Ok? Aí fatorando, né? Colocando ele em evidência, nós chegamos a essa equação, né? E portanto a essa equação outra vez, né? Essa equação aqui ela é fatorável
assim, dessa forma aqui, né, em menos 4 e 2. Quem viu a nossa aula de equação de segundo grau já sabe do que nós estamos falando aqui, né? Bom, evidentemente esse produto nos leva a 3 raízes, né? Sendo que essa aqui não serve, né? Repare bem que o valor é negativo, a base negativa, então ele não vai servir para a gente, tá? Então nós ficamos só com duas respostas, o 1 e o 4, né? O 1 por sua vez é 2 elevado a 0 e o 4, 2 elevado a 2. Então a equação ela se resolve pela igualdade dessas duas potências aqui. E aqui a gente cai naquele caso, no primeiro caso, né, da primeira propriedade, na verdade, a propriedade da equação exponencial, onde você conclui que os expoentes têm que ser iguais. Ok, quem teve alguma dificuldade aqui para acompanhar essa aula, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha ali na equação, na resolução da equação de segundo grau e também em polinômios, tá? No quinto exercício, também é um exercício que a gente tem que reduzir ele ao tipo que a gente conhece, né? O tipo que a gente conhece basicamente é a equação exponencial mais simples, né? Na forma mais simples, com a base são iguais, né? Ou cair numa equação polinomial, uma troca de variável. Então veja só aqui, pessoal, aqui vocês tanto podiam concluir que x igual a zero é evidentemente uma solução, é só substituir diretamente, como sair dividindo por 9x, por exemplo, tá? E aí nós ficaríamos com 9 elevado a x igual a 1 se a gente dividir ambos os membros aqui da igualdade. Isso vai nos levar a 4 nono, usando a propriedade da potenciação, igual a 1. Quem não entendeu a passagem aqui, dá uma olhadinha na aula de potenciação, que nós explicamos em detalhes como se faz isso, né? E aqui, o 1, ele é um coringa, né? Ele sempre pode ser colocado nessa forma, em qualquer base aqui, elevado a zero, tá? Então aqui, evidentemente, que você tem a igualdade de duas potências, mesma base, então x só pode ser zero aqui, tá? Como a gente já tinha até concluído aqui. Nesse segundo exercício aqui, 5b, é algo análogo, a gente vai ter que reduzir. Nós sempre estamos buscando bases iguais, ok? Esse é sempre o objetivo desse tipo de exercício aqui. Aqui nesse caso, nós podemos dividir tudo por 4x ou por 9x, então nós ficaríamos assim, né? E passar o 16 para o outro lado, né? Então nós ficaríamos com esse tipo de equação. Aparentemente ele não tem nada a ver com nada, né? Mas se vocês repararem que isso aqui é 9 ao quadrado e isso aqui é 4 ao quadrado, né? Apareceu 9 e 4. Uma coisa muito interessante aqui, reparem bem que isso aqui é 9 quarto elevado ao quadrado, tá? As bases ainda não são iguais, né? Reparem bem que isso aqui, por outro lado, é 4 nono elevado a x, né? A propriedade da potenciação, tanto aqui como aqui, nessa passagem, tá certo? E a gente chega à conclusão, né, que 4 nono elevado a x é igual a 9 quarto elevado ao quadrado. Evidentemente as bases não são iguais, nós não podemos igualar os expoentes, né? Para isso nós temos que inverter um dos dois aqui, tá? Aí vamos usar a propriedade da potenciação, então ficaríamos com 4 nono elevado a x é igual a 4 nono elevado a menos 2, ok? Essa passagem aqui é uma propriedade da potenciação, é claro. Agora sim, as bases são iguais, 4 nono, a gente pode concluir que o x é igual a menos 2. Ok? Nesse exercício seguinte aqui, pessoal, aparentemente ela não cai em nenhum dos tipos que nós conhecemos ali. Parece que parece aqui que no exercício ele oferece 3 bases diferentes, ok? Então a gente vai dar uma técnica diferente hoje, que é você dividir
por qualquer uma das variáveis, uma das potências com as variáveis no expoente. Então, por exemplo, a gente pode dividir por 9x. Se a gente fizer isso, né, nós vamos chegar nisso aqui. Ok? Que nós fizemos dividir por 9 elevado a x, podia ser 6 elevado a x ou 4 elevado a x, ok? Então aqui nós já vamos aplicar a propriedade da potenciação, né? Repare bem que 4 nono é 2 elevado a terça elevado ao quadrado, está elevado a x, portanto 2 elevado a x, tá? Nós estamos aplicando aqui a regrinha da potenciação. Para quem não entendeu direito, basta ver a nossa aula lá de potenciação e radiciação. Mas a gente simplifica aqui lá dá 2 terços, né? Elevado a x, isso aqui é igual a 2, né? Já que isso aqui é 1, tá? Então, a gente fazendo a substituição da variável, a gente cai agora numa equação bem conhecida, né? Basta substituir 2 terços elevado a x por y, e aí a gente chega numa equação de segundo grau bem simples de ser resolvida, né? Aqui as raízes são 1 e menos 2. Tá? Isso aqui não serve, né? Não serve. O valor é negativo, a base é negativa, né? E a única resposta, então, y é igual a 1. Então nós temos 2 terços elevado a x é igual a 1. E, portanto, isso aqui é a mesma coisa que escrever 2 terços elevado a 0, certo? E você conclui que x é igual a 0. Alguém pode estar se perguntando, mas se eu dividisse por 4 elevado a x, o que aconteceria? Aconteceria exatamente a mesma coisa, né? A equação, basicamente, você cairia numa equação um pouco diferente dessa, mas que seria, a gente poderia resolvê-la da mesma forma, né, pessoal? Então, se a gente dividisse por 4 elevado a x, né, nós teríamos isso aqui, ao invés de 9 elevado a x, estamos dividindo por 4 elevado a x, ok? Nós chegaríamos aqui, tá? Isso aqui daria 1 mais 3/2 elevado a x, certo? Igual a 2 vezes 3/2 elevado a 2x, tá? Chamo isso aqui de y, né? É a mudança de variável, ficaria 1 mais y. A equação muda um pouquinho, mas o resultado não, né? O resultado que interessa, 2y quadrado. Aqui daria 2y quadrado menos y menos 1 igual a 0. Essa equação é uma equação bastante simples de ser resolvida, né? Quem acompanha nossas aulas sabe que nós estamos falando aqui, né? Só multiplicar em cruz aqui. E só pode ser essa combinação. Portanto, você teria aqui essa equação é fatorável em y menos 1, 2y mais 1 igual a 0. E, portanto, y igual a 1 ou y igual a menos meio. Evidentemente, esse resultado não serve, porque é negativo. E a única resposta é y igual a 1, que vai implicar em x igual a 0, igualzinho a gente obteve na aula anterior, ok? Então, por hoje é só. É isso que a gente queria mostrar para vocês, que basicamente as equações exponenciais que caem no vestibular, elas têm esse jeitão, tá? É uma técnica nova que pode ser muito útil, pode ajudar vocês aí em um tipo de exercício diferente, digamos assim, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.